Olá, meus queridos. E agora vamos dar continuidade do nosso vídeo anterior, no qual eu interrompi quando eu estava na explicação da importância da roupa que ele escolheu para o momento. E seguiríamos para o dia 26, o dia em que levei meu pai para consulta com o cardiologista. Eu entrei com ele para o cardiologista e o cardiologista disse que com meu pai estava tudo bem. Eu já sabia que não era nada no coração. Eu já tinha uma noção que eram outras coisas, mas isso é uma questão que eu não vou trazer também no vídeo, porque faz parte da minha intuição, dos meus conhecimentos, das minhas técnicas e das informações que eu obtive nas minhas orações, nas minhas conversas com Deus, com Jesus. E eu já sabia todo um processo do meu pai. E eu estava passando por um processo de aceitação de que aquele era o momento dele. E eu estava trabalhando isso em toda a minha família também. Mas enfim, no dia 26 de agosto nós voltamos para casa e ele falou para mim: filha, eu vou ficar em sua casa. Quando você chegar lá, você aplica energia em mim, eu almoço com você e depois eu vou para casa. Que ele estava ficando na casa da minha irmã, que morava muito próximo a mim. Era questão de 2 minutos, eu estava na casa dela. E assim a gente fez, eu levei ele para casa. Ele trocou de roupa, tomou um banho, trocou de roupa, sentou no sofá. Eu, antes de concluir esses processos, peguei o meu gatinho para levar para tomar vacina. Voltei, tomei meu banho também, ajeitei a comida. Enquanto a comida estava ficando pronta, eu vim, fiz o que ele me pediu, apliquei a energia nele. E nesse dia, ele recebeu algumas informações durante a aplicação de energia e eu também. E aí, eu não chorava na frente do meu pai. Fui pro quarto arrumar as coisas do meu quarto. E eu sentada arrumando, chorando, quietinha sem me ver. Ele entrou no meu quarto, sentou na minha cama e começou a falar sobre o que ele viu. Começou a conversar comigo. E ele começou a falar para mim sobre que ele estava ciente de tudo. Eu chorando, as lágrimas descendo. Que ele já tinha entendido, já tinha pedido perdão por tudo que ele tinha feito. Que ele também já tinha perdoado as coisas. E ele me fez falar o que eu vi. E eu conversei com ele e ele balançava a cabeça apenas, confirmando tudo. Chorando. Nós almoçamos e o meu pai foi para casa da minha irmã. E esse foi o último dia que meu pai conseguiu ir na minha casa. Dia 26 de agosto de 2022. E eu que sempre ia na casa da minha irmã, porque ele não aguentava mais caminhar 2 minutos de distância da casa da minha irmã para a minha casa. E ele me pedia que eu todos os dias fosse enviar energia para ele. E eu fazia isso. Quando eu não conseguia ir, porque eu também tenho as minhas dores, eu também não estava bem de saúde, mas não eram essas dores, era de não conseguir ver meu pai naquela dor toda. E aí eu fui, um dia de domingo,
visitar o meu pai. E aí eu tô encurtando, né? Porque foram várias visitas, mas um dia de domingo específico eu fui visitar o meu pai. E foi o início da semana em que meu pai ia embora. E eu sentei porque ele me pediu, filha, vem fazer, né, enviar energia pra mim. E ele me pediu com urgência, porque ele disse que tava sentindo dor. E eu saí do jeito que eu tava de casa, corri e fui atender meu pai. Eu sentei no sofá, ele de um lado e do outro. E eu comecei a fazer a aplicação de energia. E eu fui fazendo, e meu pai ali recebendo. E aí ele foi. E ele me disse, quando eu concluí, filho, eu tô melhor. Não tô sentindo dores. E eu não consegui mais falar uma palavra. Eu levantei. E eu disse, olha, deixei que eu tenho que concluir a comida por conta do meu filho. E não era isso. Durante a aplicação, eu tive uma visão clara do que estava acontecendo. E eu vi o meu avô, o pai de meu pai, o tempo todo com ele e dizendo, eu estou cuidando dele. E aquilo me veio como, fiquem em paz, porque chegou o momento dele ir. E eu não conseguia estar ali fazendo aquilo e não passar aquilo para o meu pai. E eu fui-me embora. E depois a minha irmã me ligou. E eu conversei com a minha irmã o que tinha acontecido. Ela chorou no telefone, mas disse que entendia. E assim foi. Passou. Ele tinha exame para fazer na segunda-feira, que era o dia seguinte. Nós fomos, marcamos tudo. Ele fez os exames. E na terça-feira, meu pai foi para uma consulta que um médico no sábado anterior tinha marcado. E nesse dia estava tendo vários exames nesse local. E aí ele aproveitou e disse a minha irmã para fazer também o do toque. E aí o médico foi, meu pai já não conseguia mais deitar, sentado já era dolorido também. E o médico viu que ele não tinha nada, fez os exames todos, meu pai não tinha câncer, não tinha nada disso, que era o medo dele. E aí o médico pegou e tirou um raio-x do pulmão do meu pai. E nesse raio-x que o médico tirou, o médico já não liberou mais meu pai para ir para casa. Meu pai foi fumante durante muitos anos. E entrou em contato com a regulação, porque o meu pai precisava ser internado imediatamente. Só que o meu pai também, ele não estava com câncer no pulmão, ele não morreu de câncer. O meu pai, ele estava com uma quantidade de água muito grande no pulmão. E não foi identificado específico o que causou. E ele não conseguia respirar bem mais por conta disso. Meu pai foi levado pelo carro da SAMU para o Hospital Santo Antônio, na Cidade Baixa, na UPA do Santo Antônio, na verdade. E o meu pai ficou internado na ala vermelha, né? Onde ele não podia nem ficar com alguém. E todos os dias, isso foi numa terça-feira,
A minha irmã mais velha e a minha irmã, as minhas duas irmãs mais velhas, a primeira e a segunda, ficaram com ele nesse dia, resolveram tudo. Eu estava no trabalho quando eu recebi a notícia que ele tinha ficado internado. E na quarta-feira eu não fui trabalhar no turno da tarde. Eu trabalhei pela manhã e saí do trabalho e fui direto ver o meu pai. Fui visitar o meu pai. E eu cheguei lá, deu muito trabalho para eu conseguir entrar, porque estava tendo algumas complicações no lugar onde ele estava. E para não interferir nos outros pacientes, a gente tinha que aguardar as coisas serem resolvidas para entrar. E às 5 horas da tarde, encontrei uma colega que trabalhou comigo numa instituição de ensino há muitos anos atrás. Primeiro trabalho que eu tive em faculdade. E essa pessoa me viu lá e foi quem se movimentou para eu conseguir entrar e ver o meu pai logo. E aí eu fiquei. O encerramento das visitas é às 17 horas e eu consegui ficar lá. Entrei às 16h30, na verdade, e fiquei lá até às 19 horas com o meu pai. E nesse período que eu fiquei lá, o meu pai, os olhos de meu pai sempre com lágrimas. Quando eu cheguei, meu pai estava todo roxinho, os pés e as mãos. Os médicos não viram isso. E aí ele ficou naquele oxigênio e eu fiquei com ele. E eu orava, ele orava e ele pedia água. E antes de eu ir embora, ele falou: filha, aplique energia em mim. E eu fiz, ali mesmo. E quando eu concluí a aplicação de energia, segurando as lágrimas, a dor, o meu pai me olhou e me disse: filha, eu todos os dias tenho orado a Deus, conversado com Ele, já pedi perdão por tudo de errado que eu fiz, que eu tenho consciência. Já perdoei aqueles também que fizeram para comigo e que me magoaram também. E eu sei que Jesus já me perdoou. Ele pegou minhas mãos, ficou me olhando, os olhos cheios de lágrimas, me deu um abraço, beijou meu rosto e eu disse: tchau, pai, fica com Deus. E eu fui-me embora. Mas eu sabia que era a última vez que eu ia ver o meu pai com vida. Eu sentia, porque só podia ter uma visita por dia e ainda faltava a minha irmã mais nova visitar o meu pai. Meu irmão não podia porque estava longe. E já era uma quarta-feira. Na quinta-feira, minhas duas sobrinhas foram visitar o meu pai. O meu pai teve que passar por um procedimento onde ele foi aberto para drenagem da água no pulmão. Na sexta-feira, minha irmã mais nova que iria não pôde ir. Foi a minha irmã mais velha, a minha madrinha, na verdade, a irmã número 2. E no sábado, quem iria era a minha irmã mais nova, disse que não poderia ir porque estava gripada. Assim a minha irmã tinha me dito e eu fui ver o meu pai.
Ao chegar no meio do caminho, eu fui com a minha sobrinha. A minha irmã mais nova me ligou, me dizendo que eu tinha tirado a oportunidade dela ir ver meu pai, porque era ela quem ia ver meu pai no sábado. E eu já estava no caminho, já estava perto, na verdade. E eu disse à minha irmã, não seja por isso, já desci do ônibus, você vai ver meu pai. E eu não fui. E eu olhei para minha sobrinha e perguntei à minha sobrinha, você consegue ir comigo até a praia? Como meu pai estava na Cidade Baixa, eu permaneci dentro do ônibus. E eu e minha sobrinha seguimos para a Praia da Ribeira. Chegamos na Praia da Ribeira, era 2:30 da tarde. Descemos logo no início e fomos caminhando. Paramos, orei, me conectei com as minhas energias, me conectei com Jesus, conversei com Ele, chorei, minha sobrinha ao meu lado. E quando deu 5 horas da tarde, 4:30 da tarde, eu já estava caminhando pela areia, eu já estava numa outra praia, que é ali na Cidade Baixa também, na Boa Viagem. Nós sentamos no Monte Serrar, ficamos olhando o pôr do sol, conversando. Tinha um grupo evangélico cantando embaixo. Eles estavam reunidos, eles estavam também reunidos no pôr do sol e louvando a Deus. Eu estava louvando de forma diferente, porque eu também estava cantando antes de ver eles, mas eu estava louvando e agradecendo a Deus pela vida do meu pai, por tudo que tínhamos vivido, por todo o processo que ele estava passando de cura da alma, apesar do corpo já estar adoecido e morrendo. E quando deu 17 horas, a minha sobrinha ligou para saber se a mãe tinha ido ver meu pai, e nós descobrimos que quem foi ver o meu pai, na verdade, tinha sido a minha mãe. A minha irmã mais nova acertou com a minha mãe para que a minha mãe fosse e o meu pai não ficasse sem visita. E assim foi feito. A minha mãe que visitou. E quando eu cheguei em casa, eu estava vindo da praia, da minha caminhada, da minha conversa com Deus. A minha irmã me ligou, me disse que minha mãe tinha chegado em casa já, tinha deixado em casa tudo que tinha sido levado na quinta-feira para o meu pai. Uma seiva de alfazema, que ele tinha me pedido, um sabonete líquido, um creme dental, uma escova de dente. Que ele tinha me pedido na quarta-feira, onde eu fui. E a enfermeira disse que eu podia levar, porque no início eu não podia. A gente teve que levar tudo para casa. Então eu fui, e um desodorante. Eu lembro como nunca ele me dizendo: filha, traz um desodorante daquele que não tem cheiro para mim, daquele em creme. Eu tinha vários da Avon desse, só que a gente não tinha isso aqui. E aí a gente comprou um assim para levar para ele, porque ele só gostava daquele desodorante sem cheiro. E assim eu fiz, e levei a alfazema, jeitinho. Essas coisas foram entregues a ele na quinta-feira, e no sábado tudo retornou para casa. E quando eu cheguei em casa, que minha irmã me disse: passe primeiro aqui, que eu entrei, que eu vi as coisas do meu pai,
no sofá que ele tinha pedido, eu já entendi que o meu pai não ia mais voltar. E foi uma madrugada de oração e de pedido a Jesus que o levasse com serenidade, com tranquilidade, com paz. No domingo, amanhecemos sem nenhuma notícia. Tentamos comunicar nenhuma notícia. E às 11 horas eu entrei em oração. E durante a oração eu escutei o meu pai dizer para mim: eu só estou esperando Tina vir me visitar. Fique em paz. E eu chorei muito naquele momento. A minha irmã ia realmente visitá-lo naquele dia. Era a última que faltava. E às 16 horas, o meu pai faleceu. O meu pai foi dado como morto às 16 horas do dia 18 de setembro. O meu pai nasceu no dia 18 de junho de 1954. Faleceu aos 68 anos, 3 meses depois de ter completado 18 de 9 de 2022. Peço desculpas a vocês, porque vou precisar cortar o vídeo mais uma vez, para que vocês possam entender no próximo vídeo o motivo de eu ter trazido todo esse contexto para contar para vocês. Gratidão, e eu espero vocês no próximo e último vídeo desse relato tão importante para mim e que eu espero que seja muito útil para cada um de vocês. Aguardo vocês no nosso próximo vídeo. Até lá!